Olá, tudo bem? Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós queremos falar de um assunto muito importante e como Deus transformou Abrão em Abraão, que tem muito a ver com o Emanuel. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque disso aí pode ter um crescimento espiritual na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como nunca houve antes. O título hoje é As Estratégias do Senhor. Vamos orar? Vamos curvar nossas frontes? Repitam comigo. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse instante, queremos pedir que o Teu Santo e Bom Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, e também preparar o coração das pessoas que vão ouvir a Tua Palavra, que as forças das trevas sejam impedidas de agir, a fim de que a pessoa tenha liberdade para raciocinar e o Teu Espírito te pôr na mente deles aquilo que eles precisam aprender para a glória e para a honra do Teu nome. Por Jesus. Amém. Vamos lá. A primeira pergunta que eu te faço é: por que Deus mudou o nome de Abraão? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Porque na realidade nós sabemos que assim o nome tem muita influência nas pessoas. Nós conhecemos um provérbio que diz que não é a farda que faz o monge. Mas nós sabemos que o nome pode influenciar na vida de uma pessoa. Por exemplo, um militar, quando ele está, a paisana é uma coisa, e quando ele está com a farda e está com as armas, ele já se sente assim mais superior do que os outros. E como se fosse um justiceiro. E muitas vezes ele não é um justiceiro. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Bem, Abraão foi considerado o pai da fé porque Deus o preparou. Primeiro, Deus o tirou do meio da parentela. O pai dele era idólatra, trabalhava com imagens, vendia imagens, mas Abraão não acreditava naquilo. E Deus viu nele as possibilidades. Não é que ele já nasceu para ter fé. A fé dele foi criada, assim como a nossa. Então, quando nós vemos, no caso, por exemplo, de Abraão, que ele, vamos dizer assim, ele errou muitas vezes, e Deus foi com ele, ensinando a ele a como viver, a como, vamos dizer assim, a como andar, confiando nele. Deus precisou, então, primeiro mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Então, Abraão significa pai de muitas nações. Mas nós vemos que, no caso, Abraão errou muitas vezes, mas Deus era com ele, assim como nós. Nós vendo hoje na história de Abraão, a gente vê que nós também cometemos muitos erros. Mas assim como Deus foi com Abraão, Deus é hoje com nós. Nós vemos lá em Gênesis 17, 12, que o Senhor está falando para ele andar na presença dele e ser perfeito. Então, ser perfeito, na realidade, é permanecer na palavra. Só que Deus queria mais. Deus pôs em Abraão seu espírito para que ele regesse as nações, criasse as nações. E dele nasceu 3 religiões da geração dele, que são o cristianismo, através de Cristo, o islamismo e o judaísmo. E nós vemos que todos os filhos dele foram príncipes. E hoje lidera, vamos dizer assim, a parte religiosa. Só que, no caso do cristianismo, veio Jesus, que é o perfeito, que nós devemos estar no corpo de Cristo Jesus. Agora eu quero saber o seguinte: Abraão, o pai da fé, vacilou alguma vez? Abraão era um homem comum, como nós, assim, mas ele era meio cético. O pai dele era idólatra,
fazia comércio com imagens, mas Abraão não acreditava. Até ontem nós conversando, aqui no pôr do sol, e um amiguinho perguntou se ele tinha que seguir a nossa religião, como nós queríamos. Abraão então estava nesse pé, assim como esse amigo. E nós vemos que, na verdade, Deus viu nele uma diferença. E Deus o chamou. Só que para chamar, primeiro Deus trocou o nome dele de Abrão para Abraão. E tirou do meio da parentela. Porque muitas vezes os parentes nos atrapalham. Como aconteceu com nós também do Grupo Emanuel. Deus me tirou do meio da minha parentela e levou para um lugar distante. Como nós vamos, no decorrer do programa, a gente vai ver a similaridade que há entre a nossa história do Grupo Emanuel com a história de Abraão. Sim. Agora Deus deu uma promessa para Abraão, né, que é ser o pai da fé. E através de um filho. Por causa da sua idade, Sara então sugeriu que ele assim fizesse com a concubina, a Agar. O que essa atitude resultou? E resulta até hoje. Na realidade, Deus, quando chamou Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi firmar ele com esse nome de Abrão, Abraão. Deus pôs nele o seu espírito. Mas pôr o espírito não significa que Abraão, vamos dizer assim, não errasse, não fizesse coisa errada. Então nós vemos que lá ele falhou quando chegou na terra estranha e ele soube que o rei matava os homens que tinham mulher bonita para ficar com as mulheres. E ele, na realidade, ele ficou com medo, ele deixou de confiar em Deus. No momento ele deixou de confiar. E ele então, vamos dizer assim, falou para a mulher dele, Sara. Nesse tempo era Sarai. Sarai significa uma pessoa assim, que é uma princesa ou de uma divindade, vamos dizer assim. Então, ele falou para ela, falar que ela era irmã dele. Então, isso, ele falhou, não confiou em Deus e só foi salvo pelo gongo porque, vamos dizer assim, Deus teve que intervir, senão o rei ia possuir a mulher dele. E ele então ficou assim, vamos dizer, desanimado. Mas Deus mandou ele sair para fora e contar as estrelas. Acho que ele talvez não soubesse contar mais de 100. Contou um monte, Senhor. Aí o Senhor falou assim, vai ser a sua descendência. Só que, por esse pecado, ele, vamos dizer assim, ele tinha que ter um tempo para confiar em Deus. Só que Deus prosperou ele em todas as áreas. E a gente vê que, na realidade, ele era um homem, assim, resoluto. O sobrinho dele, Ló, deu muito trabalho, era uma pedra no sapato dele. E a gente vê que Abraão prosperou com servos, servas, e para salvar o sobrinho ele pegou 318 homens da sua casa e foi lá. Então, ele era um homem que comprava briga em favor de alguém. E é o que faz com nós também. Na realidade, essas lutas que vêm para nós, não é porque Deus nos abandona, não nos ama, mas Deus quer que a gente se firme, assim como o ferro é transformado no aço. Tem que pôr na água fria, tem que pôr no fogo, botar na água fria, pôr no óleo, enfim, para dar uma têmpera. Então, foi assim que foi com Abraão. E o tempo passou. Então, agora eu queria também citar um verso aqui, que está em Gênesis 12, verso 2, que diz assim: Eu farei de ti uma grande nação,
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Qual o intuito de Deus em relação a esse verso na vida de Abraão? Bom, a primeira coisa que Deus fez foi pôr o nome dele. Então, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Então, quando ele aparece para Abraão, ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, ali estava definindo quem eu sou. E ele pôs do espírito dele em Abraão. Assim, para Abraão poder reinar, vamos dizer assim. Então, só que tinha uma coisa. Abraão já era um homem bom, mas não era perfeito. E Deus mandou que ele andasse na sua presença e fosse perfeito. Assim como faz com nós hoje. Nós acreditamos nos 10 mandamentos, acreditamos na santificação, acreditamos que só na pessoa de Cristo Jesus nós podemos chegar a ser, vamos dizer assim, perfeito, como ele pede. Ser perfeito como eu sou perfeito, ser santo como eu sou santo. Então, a gente vê que só Deus na gente, e nesse caso de Abraão, como também de nós, não basta ser um crente apenas. Deus quer que você seja submissa à sua palavra. Deus não quer que você fique discutindo, que você fique assim, com dúvidas. Questionando. Questionando. Deus não aceita questionamento. Então, ser santo ou ser perfeito é você procurar andar na presença do Senhor, nos 10 mandamentos. E o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é justamente essa, de te mostrar onde você está errado, o que você precisa mudar, o que precisamos fazer. E sem humilhação, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Agora no verso 3, no mesmo texto, diz assim: abençoarei aos que te abençoarem, e te amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse verso Deus está falando para Abraão. Tem algum acontecimento na Bíblia que Deus honrou essa palavra na vida de Abraão? Tem ali, por exemplo, quando o rei leva a esposa dele, Deus teve que tomar a direção da coisa. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Por exemplo, que nem no meu caso. A gente às vezes não gosta de falar, mas muita gente já se machucou, porque eu tenho a unção do Senhor, ou seja, eu tenho o Espírito de Deus está comigo. Deus me selou, Deus me chamou, Deus pôs em mim o seu Espírito e Deus me chamou pessoalmente. Então, não é que a gente tem prazer, mas, embora esteja falando de Abraão, nós vemos, por exemplo, no caso de Moisés. Moisés, Deus falava com ele cara a cara, o Espírito de Deus era com ele. E quem se levantava contra Moisés caía. Então, como foi com Abraão? Também é hoje. Deus sempre levantou alguém para liderar. E no nosso caso, por exemplo, do Emanuel, Deus foi que nos preparou. Aquele símbolo que nós temos, não foi nós que fizemos de cabeça nossa. Deus nos deu. E ali não aparece, mas bem no centro, em cima, Deus está, Jesus está em cima da terra, mostrando que Ele é Senhor, que Ele pode todas as coisas. E quem se levanta contra o ungido do Senhor se machuca. Eu não tenho prazer nisso, como Abraão também não tinha prazer nisso. Mas como Deus fala lá com Moisés, que ele iria mandar um anjo para guiar o povo no deserto. E que ele tomasse cuidado com o que falasse, porque aquele anjo levava o nome dele. Então, nós levamos o nome de Jesus, mas principalmente aquele que lidera. Deus, de uma maneira especial, é com ele. Ou seja, aqui como está falando de Abraão,
Deus vê o mundo através do crente. O que você abençoar, Deus também Deus abençoa. abençoa. Os que te amaldiçoam, não é você que vai amaldiçoar, Deus, porque a Bíblia diz que minha é a vingança. Então, é o Senhor que toma a frente. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sim. Agora a gente quer falar também sobre um assunto, fazendo uma comparação da história de Abraão com a história do nascimento do nosso grupo, do grupo Emanuel, Deus Conosco. Gostaria que eu falasse um pouco sobre isso. Fazendo Então, uma comparação. Na realidade, não foi nós que criamos esse nome. Primeiro era grupo da fé, lembra? Grupo de fé. Mas Deus nos orientou que a gente deveria mudar. E mudamos para Emanuel, que é Deus conosco. Então, não foi a gente que criou. Vamos criar, assim, como é que fala, um slogan, qualquer coisa assim. Mas foi Deus que nos deu. Deus fez isto por nós. E o que está acontecendo agora? Porque nós mudamos. Adventistas, Emanuel, né? Emanuel, Adventista do sétimo dia. Emanuel, Adventista do sétimo dia. Deus mandou que a gente tirasse. Então esse tirar é como lá, quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela. Nós não temos nada contra os adventistas. Pelo contrário, a gente tem muitos amigos adventistas. Mas para nós termos liberdade e Deus poder operar no grupo Emanuel, como Ele quer operar, como nós falamos, o sol da justiça sairia daqui, da onde nós estamos, e nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos no poder de Deus, nós acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo hoje como foi no passado, e que Ele pode todas as coisas, mas nesse sair do meio, mudar o nome, foi o presente que Deus nos deu, é justamente para Deus poder operar aquilo que Ele não pôde operar com nós no meio desse povo, nosso povo, que há 40 e tantos anos a gente tem aguentado as opressões. Então, como Ele falou para Abraão, sai do meio da tua parentela. Ele também está falando para nós, sai do meio, para mim poder aperfeiçoar vocês. Não quer dizer que eles não têm a graça de Deus, mas quando a gente vê falar de pessoas que têm até medo, assim, de Deus, nós não devemos ter medo. E medo do diabo. Devemos ter respeito. E tem medo do diabo. Sim. Ué, afinal de contas, aonde está o nosso Deus? Para quem nós temos dirigido a nossa confiança. Então, no nosso caso, Deus conosco, ou Emanuel, significa como se fosse, por exemplo, quando Deus veio habitar no meio do seu povo. Você está lembrado? O que Deus mandou fazer? Faça uma tenda, ponha uma arca, Sim. nela está a minha palavra, ali eu estou com esse povo. Hoje, Deus está no nosso coração. Então, nós somos a arca do Senhor, nós somos a tenda onde o Senhor vem falar. Onde é E Ele habita. como o povo ficou horrorizado quando Deus lá no Sinai foi dar os 10 mandamentos, lembra que precisou botar uma faixa, ninguém podia passar, nem animal não podia passar ali, e a presença de Deus foi tão grande que o morro tremia, tudo tremia e eles ficaram com medo. Hoje, o povo está do mesmo jeito, o povo de Deus, ou seja, a Laodiceia, que não é só a igreja adventista, mas a Laodiceia, de uma maneira geral, tem medo de Deus. Da mesma maneira que aquele povo tinha medo. Nós não devemos ter medo. Devemos ter medo temor, de né? respeito, respeitar a Deus. Temor. E o medinho também é bom. Afinal, Afinal Deus de é contas, amor, mas Ele é assim. justiça, né? Então, para que a gente pudesse realmente atuar como Deus quer, como quando eu cheguei aqui, que eu falei que o sol da justiça ia nascer e de repente ele ia cair ao meio-dia.
é justamente a última semana de Daniel. São os 40 segundos que nós temos assim, para batalhar a batalha do Senhor. E a gente vê que ninguém quase dá valor à palavra de Deus, porque as pessoas só querem, vamos dizer, a bênção. Ninguém quer sacrificar, ninguém quer o abençoador. É verdade. Finalizamos hoje? Eu gostaria de pedir que vocês façam as suas inscrições no nosso canal, nesse novo canal. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Compartilhe com a maior parte dos seus contatos para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas aqui para o nosso canal. E que a palavra de Deus seja disseminada para o mundo inteiro. Nós agradecemos a sua companhia até aqui. Até mais, até o próximo vídeo.